Pera, antes de você curtir esse corte aqui no youtube.com/Rádio Grenal, já deixa o teu like, ativa o sininho, te inscreve aqui no canal e vamos curtir esse corte porque tá muito bacana. E deve terminar à frente na tabela, vai jogar pelo empate e em casa. Isso é injusto, eles não estão em lucro nenhum. Olha aqui, ó, eu não vou ler a primeira parte desse recado porque me favorece. Gerson Colorado de Canoas. Por favor, leia. O benefício é por estar com as melhores campanhas. Caso contrário, eu penso em primeiro ou em oitavo, tanto faz. Poxa, mais claro é impossível. Qual a dificuldade de se entender isso? Porque, é isso que eu estou dizendo, ser primeiro e oitavo em 2018 foi a mesma coisa. Porque ele acha que essa vantagem será apenas ao Inter ou ao Grêmio? Porque não ter vantagem é quem fez as melhores campanhas? Claro, pode ser Juventude, pode ser Caxias. É que nós estamos pensando muito em Grêmio e Inter, que são muito superiores. Outros times, o Avenida se ficar... O Juventude e Caxias são muito superiores aos outros também. Não, parei. E se o Avenida ficar em terceiro e o Juventude tiver uma chance de ganhar do Avenida em Santa Cruz, tu acha que já são favas contadas? Não são. Nós estamos pensando muito em Grêmio e Inter. Os clubes... A gente trabalha na Rádio Grenal. Não, eu trabalho no Rio Grande do Sul. Eu me preocupo com o Guarani de Bagé, me preocupo com Santa Cruz, eu me preocupo com a Avenida, eu torço fervorosamente pelo Juventude, pelo Caxias, mas respeito opiniões em contrário. Mas se a gente pensar que, se fosse o contrário, tá? Se fosse o empate, mas sem o mando de campo, não seria melhor? O time joga pelo empate, mas joga fora de casa. Como na Copa do Brasil? É. O time, eu acho as duas inválidas. O time... Também acho, mas eu só tô... Eu acho que o regulamento, depois de cederem para virar quase que uma coisa assim impensada de 12 classificar 8, eu acho brilhante o regulamento. E eu dei um exemplo agora de um enfrentamento de times do interior. O Avenida tem a vantagem, se matou para obter a vantagem. Ele não merece uma chance contra o Juventude a mais? Contra o Caxias a mais? E ele não merece essa chance com igualdade para poder disputar? Não, ele já ganhou um benefício. Ele já foi melhor do que os outros. Eu acho, amor de Deus. Eu até quero cumprimentar a federação por ter colocado, pelo menos desta feita, alguma vantagem para quem já foi muito melhor na fase de classificação. Porque já houve distorções, que eu materializei aqui, não vou repetir, em outros campeonatos. Eu não gosto muito da ideia de classificar com empate, porque eu gosto de pensar que passou quem venceu. Independente da forma qual foi. Mas em algum momento da competição ele foi melhor, não? Não, tudo bem, eu entendo, mas a vantagem pode ser outra. Eu acho que é uma vantagem meio estranha. Pode acontecer de uma equipe chegar até a final só empatando, sem vencer ninguém, sem uma disputa de pênaltis. Um escárnio completo. Em qualquer esporte, eu penso empate como algo ruim. Não pode ser privilegiado o empate. Mas tu sabe o regulamento desde o começo. Então trate de ficar entre os 4. Trate de respeitar a competição e ficar entre os 4, porque senão você desdenha da competição, pode ficar em oitavo, como o Grêmio fez em 2018, jogou com os juniores, jogou com a baba e depois botou os titulares, quase foi tarde, perdeu para o Cruzeiro e teve que ganhar todas as partidas, inclusive do Inter na fase de classificação, porque se não ganha do Inter, podia ter até sido rebaixado, porque desdenhou do campeonato. Assim sendo, não pode desdenhar do campeonato em momento algum, porque você tem que ficar entre os 4, senão você vai para a banha. Agora, sendo bem honesto... Vai decidir com o clube do interior, na casa do clube do interior, o clube do interior jogando pelo empate. Então não é contra o interior nem a favor da capital, é a favor da lisura da competição. Quem foi melhor do começo ao fim vai ser campeão com legitimidade. Quando chegarem os 4 finais, tá? Semifinais do campeonato, os 4 melhores. Grandes chances de serem os 4 primeiros ali. Grandes chances. Aí, nesse momento... Se tu não desdenhar do campeonato, senão tu pode ser oitavo e ser campeão. Claro. Mas nesse momento... Empatando e ganhando os pênaltis. E nesse momento em que a vantagem poderia ajudar um Juventude, um Caxias, um Brasil de Pelotas, uma equipe que tenha conseguido fazer os 4 primeiros ali, a enfrentar a dupla Grenal, aí a gente tem 2 jogos. Aí nessa hora tem 2 jogos. Eu acho meio estranho. Não, até posso concordar contigo que o regulamento deveria prevalecer também na semifinal, porque continuaria prevalecendo a justiça. Agora, esta fórmula
impede que um clube de futebol jogue só por jogar a competição. O gauchão já é tão desdenhado, tão pisoteado, tão debochado. Olha o que está acontecendo no Campeonato Carioca. Ninguém nem sabe qual é o regulamento do Campeonato Carioca. É tão confuso, e os times não estão nem aí. Aqui não. Se não ficar entre os 4, vai decidir no interior, com grande chance do time da casa ganhar de Grêmio ou de Internacional. Se eles se fresquearem, vão lá, empatam e o clube da casa fica com a classificação. Mas não tem mérito tu empatar fora de casa e conseguir uma classificação nos pênaltis? Mas qual é o mérito? Conseguiu um empate fora de casa. Mas aí para Grêmio e Inter é um jogo só. Mas sempre foi um bom porque resultado daí empatar fora de casa, porque do nada não é mais. Aí eu fico em oitavo, jogando para fazer 10 pontinhos. 11 pontinhos, 12 pontinhos. Não é o regulamento, é o desdém que pode te dar chance de ser campeão e ainda dar volta olímpica. Então que se aumente o número de times do campeonato? Não. Que se estabeleça que o Grêmio Internacional entenda que o campeonato tem importância. Eles sabem disso. Por que o Grêmio ontem colocou um misto quente? Porque sabe que não pode ser oitavo. Tem que ficar entre os 4. Então que se coloque o Grêmio Internacional em outra fase do campeonato. Bom, mas aí é outro Primeiro departamento. Se defina quem vai e depois eu acho brilhante a definição. Primeiro, privilegiou 8 e não 4. Segundo, todo mundo tem que jogar as ganhas desde a primeira partida para fazer mais pontos e ficar entre os 4. Terceiro, vai premiar quem teve competência dentro de campo e também na estratégia de ir somando pontos, porque lá no final você vai decidir em casa. Lá no final vão ser 2 jogos. Lá no final vai se aferir quem foi melhor na competição inteira. Não um acaso levar para a classificação. Vamos citar o outro campeonato aí, de 2022, que foi 21, 22 que o Roger ganhou do Cacique Medina, foi 22, 21. 21. O Grêmio ganhou do Internacional de 3-0 em casa. Acabou o campeonato. E aí tinha regulamento. Privilegiou quem? Não, se agora o Internacional vai lá e ganha de 1-0, o Internacional pode ser campeão. Tyson de falta. Não. Roger e Cacique é 22. 22. Se o Grêmio já tinha caído. Na Série B e o Cacique assume o Inter no início de 22. É isso aí. Mas início de 21 era o Ramírez. Verdade. O Mano assume depois. Esquecer. É que o Mano assume depois. Mas foi 22. Foi justo. Por quê? O Grêmio ganhou de 3-0 no Beira-Rio. Aí o Internacional vai lá, faz 1-0 o gol do Tyson, e aí vai decidir os pênaltis, porque cada um ganhou uma. É isso. Tem que dar vantagem para quem obtém a vantagem. O Internacional se frescou, tomou 3-0, perdeu o campeonato. Quando foi ver, e o Inter naquela sequência, de 3 grenais, ganhou 2. E o campeão é o Grêmio. E ninguém tira o mérito, porque fez 3-0 no Beira-Rio. Mas se o Inter em 2018 tivesse empatado fora de casa e feito 2-0 em casa como fez, teria passado de fase. E a vantagem de jogar em casa teria se reaplicado. O C, nesse caso, é absolutamente Mas isso é para qualquer... análise do regulamento, o C serve. E isso é para qualquer partida de futebol. Agora tem que analisar um novo regulamento. Não sei. Considerar o antigo, então vamos considerar o de 22. Na época, o Inter tinha vantagem só da casa e perdeu para o Grêmio. Então, se a gente não vai analisar como passado o regulamento, a gente vai ter que considerar que os 4 próximos que se classificam não estão recebendo essa vaga de bandeja. Essa vaga é de bandeja porque só se classificavam 4. Para haver uma negociação, teve que haver uma vantagem para quem ficasse entre os 4 primeiros. Senão, não haveria negociação. Eles já estão no lucro. E eles próprios me disseram isso no sábado. Nós entendemos perfeitamente que tenha que haver vantagem. E eu materializei agora. O Avenida tem vantagem. Hoje, vai pegar, por exemplo, Caxias ou Juventude. Ele pode sim perder em casa. E aí haverá recuperação do mérito por parte de Juventude e Caxias. Não tiveram o mérito de ficar entre os 4, mas recuperaram tendo que ganhar na casa do adversário. Se não, passa o adversário.
E com méritos por ter ficado entre os 4, porque para a Avenida ficar entre os 4, Novo Hamburgo ficar entre os 4, Brasil de Pelotas ficar entre os 4 já é um milagre. Então eles têm que, fruto do milagre, ter alguma outra vantagem adicional. Porque senão, aí é brincadeira, o cara se mata. Não, é que são 2 pontos, tá? Pensando num clube do interior que consiga fazer isso na primeira fase e chegue lá mas com essa vantagem, vão fazer. Incrível. Mas 2 vão fazer? Sim, mas é incrível para esse lado. Agora, para todos os outros, acaba se tornando uma montanha gigantesca a ser escalada se tu tiver que enfrentar uma equipe como o Inter mas que seja montanha, mas você vai ter que estar motivado o tempo inteiro. Os 12 vão ter que jogar as ganhas desde a primeira rodada. Ninguém vai desdenhar do campeonato. A única grande vantagem que eu consigo enxergar é de direitos de transmissão, de dinheiro, de pensar, vou jogar mais um jogo sendo assistido lá na Arena ou no Beira-Rio. O apoio da torcida. E tá o suficiente. Sim, mas vocês estão matando os caras antes dos caras jogarem? Se a gente vai pensar num Grêmio e Avenida, digamos, com a vantagem do Grêmio e Avenida. É quase uma covardia. Mas é uma possibilidade bem grande. E a Avenida pode ganhar de 1-0 aqui. Pode, mas é muito difícil. Como segurar um empate que uma levaria naturalmente para os pênaltis vai acabar sendo desclassificado porque o Grêmio mereceu empatar. Nem parece que nós já fomos eliminados por Globo e Mirassol, né? Aqui Grenal, aqui Grenal, aqui Grenal. E esse foi um dos grandes cortes que temos aqui no youtube.com/Rádio Grenal. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber esse corte e muito mais aqui no YouTube da Rádio Grenal.